2026 começando e às vezes você decidiu que esse é o ano que você quer ser aprovado na residência. Talvez vai começar o internato, talvez está indo para o sexto ano, ou até já se formou e decidiu mudar a sua carreira. Agora começa muito marketing na sua cabeça, vários cursos diferentes, mentorias, e você fica perdido, pensando qual que eu vou assinar, por qual plataforma que eu vou estudar. Por causa disso, hoje eu trouxe esse vídeo para conversar um pouco sobre estratégia média. Vou fazer um vídeo com a minha opinião sobre pontos fortes, pontos fracos da plataforma, que eu usei e o que eu acho que poderia melhorar. Esse vídeo não é patrocinado. Eu deixei um cupom de desconto ali embaixo que ele acrescenta 10% de desconto em qualquer curso do Estratégia. Entretanto, eu até chequei no dia que eu estou gravando esse vídeo e eu vi que esse cupom não é aplicável. Mas de toda forma, como o ano está começando e tem muita gente com essa dúvida, eu resolvi trazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre uma das plataformas que foi a que eu usei para minha aprovação. Se você quiser entender um pouco mais como que foi minha rotina de estudos, eu vou deixar no card aqui em cima uma playlist que eu falo sobre residência médica, inclusive que eu falo como que foi a minha trajetória de estudos. Se você tiver interesse, você pode maratonar os vídeos lá. Se esse vídeo for útil para você, considere se inscrever no canal e deixar um like. E bora já começar conversando sobre o que eu acho que são os pontos fortes do Estratégia Med e o que eu acho que a plataforma tem de bom. Eu vou deixar aqui a apresentação que eu vou usando como um guia para a gente ir conversando. E o primeiro ponto positivo que eu acho que tem que trazer é sobre o banco de questão. O banco de questão ele é muito completo e ele tem comentários muito, mas muito bons. Talvez o banco seja o carro-chefe do Estratégia. Ao todo, são 290 mil questões, dessas mais ou menos umas 130 mil são comentadas e 84 mil com comentários em vídeo. É muito bom, de verdade, tem muito filtro, dá para você selecionar muito tipo de questão, ajuda muito. Meu primeiro contato, inclusive, não foi nem com um curso em si, foi com um banco de questão e assim, melhorou demais o nível dos meus estudos. Então, se tem um ponto positivo de estratégia, é o banco de questão. Outra coisa também, sobre o material, é muito completo. Tem todo tipo de material, todo tipo de conteúdo que pode cair na sua prova. Inclusive, eu até conto no meu vídeo como que eu estudei para residência médica. Eu tive uma mudança de material, que eu usava um material específico antes de passar para estratégia. E assim, mudou muito a quantidade de conteúdo que eu tinha disponível. Quando eu estudava com outro material, tinha vários temas que não eram abordados. Com estratégia, esse problema foi resolvido 100%, porque aqui tinha muito conteúdo, várias coisas, várias lacunas que eu tinha de conhecimento, eu passei a ter porque o estratégia me entregava tudo. Era um conteúdo muito, mas muito completo. Além disso, outra coisa também, que é um ponto positivo de estratégia, é a versatilidade. O que eu quero dizer com isso? O estratégia, que nem eu falei, o carro-chefe deles talvez seja o banco de questão. E eles oferecem a opção, às vezes, da gente comprar só o banco de questão com os resumos estratégicos, que já é um material muito, muito bom, e não fazer um curso extensivo ou um curso intensivo. Tem várias plataformas que não dispõem dessa possibilidade, da gente só fazer, por exemplo, o banco de questão. O Estratégia tem essa versatilidade de, às vezes, te entregar o banco e você não precisa assinar o extensivo, não precisa assinar as videoaulas, nada nesse sentido. Você tem a possibilidade de só assinar o banco e fazer uso dele. Então, essa versatilidade é muito útil para alguns tipos de pessoas, para quem quer economizar, para quem está interessado só no banco de questão, tem essa possibilidade. Outra coisa também é que assim, a gente sabe que o estratégia ele não é um dos principais players do mercado hoje. Não é o mais comum. Eu falo por experiência própria. Quando eu converso com meus colegas de residência, a maioria fez ou Medcoff ou Medway. Se você já fez prova de residência, provavelmente você vai ver também que na maioria das portas de prova, todo mundo usa algum brindezinho, principalmente desses dois cursinhos que são os mais fortes, tá? Porém, o Estratégia, ele já tem um contato através do Estratégia Concursos, que é meio que a empresa mãe, pelo menos desde 2011 com esse tipo de prova. Então já são 15 anos de expertise nesse lado. A partir do momento que eles resolveram, melhor dizendo, fazer um curso focado em ensino médico, eles ficam preocupados com uma melhoria contínua. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uso do Estratégia durante 2 anos. Ao longo desses 2 anos, não foi incomum que várias e várias vezes a plataforma me perguntasse e pedisse um feedback sobre aquela aula, sobre aquele professor, sobre a plataforma em si. Então, uma preocupação deles é sempre a melhoria contínua, tanto do material quanto da plataforma que eles entregam. Isso é extremamente positivo. Então, eu tenho certeza que é sempre uma curva de ascensão, uma curva de melhora que a plataforma entrega para a gente. Mas, acima de tudo, o que é o principal? O que eu queria trazer? Custo-benefício.
O Estratégia entrega muito por um valor que é mais acessível do que a maioria dos cursinhos, que a maioria desses players maiores do mercado. Por causa disso, hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Eu entrei no curso dos 3 principais sites. Eu entrei, melhor dizendo, entrei no site dos 3 principais cursos para ver qual que era o preço dos cursos que eles ofereciam. E esses foram os resultados que eu achei. Primeiro de tudo, eu trouxe o curso extensivo do Médio Grupo, que nada mais é do que o MED. Para título de comparação de curiosidade, eu acabei trazendo cursos de 1 ano focados para quem já está na porta da prova, para quem já vai fazer a prova no fim do ano. O primeiro curso, que é o curso do Médio Grupo, o valor dele é em parcelas, 12 parcelas de 1.488. Entretanto, esse valor ele só vale para quem já era aluno do Médio Curso, que é o curso que eles oferecem para alunos do 5º ano, porque eles querem fazer uma preparação em 2 anos. Se você não era aluno deles antes, você vai pagar uma mensalidade que é bem mais salgada. É uma mensalidade de R$ 2.238 por mês e tem 10% de desconto à vista. Então, quando a gente olha para esses valores parcelados, ao longo de 12 meses, o valor total está aqui embaixo, se vocês quiserem ver, por esse valor aqui. Outro curso que tem também no mercado, que é muito comum, é o Medcoff. O Medcoff hoje, o curso mais básico deles, o extensivo mais básico para o R1, sai por R$ 12.969. Esse valor dá ao todo R$ 11.636. Se for à vista, R$ 9.694. Porém, por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque o Medcoff ele tem muitos programas, eles têm muitos cursos, ou seja, eles colocam esse pacote mais básico, mas eles vão acrescentando outras coisas nos outros pacotes que fazem com que o preço aumente. Então esse é o mais básico que eles oferecem, mas tem a possibilidade de cursos mais caros também do Medcoff focados no R1, tá? Por último, eu coloquei o Medway. O Medway hoje ele tem um preço à vista de R$ 12.497 no extensivo para o R1. Porém, a prazo esse valor dá R$ 13.885. Esses são os valores dos principais players do mercado. Porém, quando a gente olha o valor do Estratégia, é aqui que a gente tem uma surpresa bem agradável. No Estratégia, o curso extensivo hoje de 12 meses, ele sai por R$ 12.499 e ainda tem 10% de desconto no à vista. Ou seja, ele te entrega tudo isso daqui que está mostrando, videoaula, livro digital, mentoria, as trilhas, os sprints direcionados, que era algo que eu usava, que hoje é mais focado nas mentorias e na trilha, por R$ 12.499. Esses são os valores que eu vi literalmente hoje, dia 1º de janeiro. Então, é muito mais barato, é um valor que no total fica R$ 5.398 à vista ou a prazo R$ 5.998. Então, sai muito mais em conta. Outra possibilidade também é o banco de questão. O banco de questão, com os resumos, acredita em mim, é muito bom. É muito bom mesmo, foi meu primeiro contato com estratégia, foi através do banco de questões. E assim, dependendo de como que você estuda, pode ser o único material que você precise para ser aprovado na sua prova. E o banco, ele sai por 12 de 270, um total de 3.248. E é muito bom, de verdade. O banco tem, que nem eu falei, muita questão, tem comentários excelentes que são todos inclusos. Os resumos estratégicos são excelentes também, são PDFs que praticamente valem por uma aula para a maioria dos temas. Então, o que acontece? Comparando hoje com os outros players do mercado, é uma economia que você tem de pelo menos 39%, comparando com o curso mais barato, que é o mais básico do Medcoff que eu falei ali atrás. E isso é o que eu estou dizendo baseado nos valores de hoje. É claro que ao longo do ano a estratégia faz algumas promoções, o preço oscila ao longo do ano, mas a tendência é que, em geral, eles oferecem um curso que é mais barato do que os concorrentes oferecem. Então isso, gente, são os principais pontos positivos. Nem eu conversei. Banco de questão é muito bom, tem melhoria contínua, gosto muito dos professores, é versátil, mas o principal é o custo-benefício. O custo-benefício sai e dispara muito, muito, muito na frente dos concorrentes. Porém, é claro que todo curso tem problemas e o estratégia ele não foge disso. Então, da mesma forma que eu trouxe 5 pontos positivos, eu trouxe 5 pontos negativos que eu acho que tem possibilidade de haver melhora também pela equipe do estratégia.
Pontos negativos. Primeiro, cursos de R+. Eles ainda engatinham na questão do curso de R+. Eles estão aumentando cada vez mais questão de curso, questão de questões de R+, mas quando eu usei para estudar, eu encontrava um pouco de dificuldade de questões de R+. Tinha pouco disponível. Por quê? Chegou um momento que eu fiz tanta questão que eu comecei a fazer questão de R+, porque eu queria utilizar isso para melhorar minha preparação na reta final. É claro que a minha preparação foi no ano passado, então já passou algum tempo. Porém, os cursos de R+, eles ainda estão iniciando. Inclusive, é uma coisa que me afeta, porque eu vou prestar prova de R+, no fim do ano, e eu ainda estou em dúvida, assim, se o que o Estratégia vai oferecer. Se eu vou ficar só com o banco de questão, se eles vão oferecer um curso de R+, mais completo, eu estou com essa dúvida ainda. Então, isso é um dos problemas. Outro problema, revisão espaçada. Alguns concorrentes, eles já oferecem mecanismos de revisão espaçada, que eles automaticamente, através de IA, eles usam isso e eles preparam as revisões para você, eles selecionam as questões que você precisa fazer. E isso, infelizmente, é uma tendência, isso é muito forte, tem gente que gosta bastante. Quando eu converso com meus colegas que utilizam outras plataformas, eles elogiam muito isso. Eles elogiam os mecanismos de revisão, principalmente baseados por IA, que selecionam os exercícios, que selecionam quando você tem que fazer, quantos que você tem que fazer e quais você tem que fazer. Isso ainda não é uma ferramenta que é realidade na estratégia e alguns concorrentes já vêm. Então esse é um problema. A revisão espaçada, a parte de inteligência artificial, ainda vai ser desenvolvida pela equipe de estratégia. Outra coisa, flashcards. Tem alguns aplicativos, tem alguns cursos que oferecem flashcards prontos. E vocês sabem, igual eu falei, eu sou grande entusiasta de flashcard porque eu acho que é uma excelente forma de estudar e uma excelente forma de revisar. Os flashcards de estratégia eu sinceramente não gostava muito, tá? Além de que não eram otimizados para a gente, por exemplo, só poder exportar para algum aplicativo de flashcard, como por exemplo o Anki, como por exemplo o Netscape, a gente não tinha essa possibilidade. Então, o que acontece? Eu precisava fazer meus próprios flashcards, então isso era um problema. E outra coisa também, eu não gostava dos aplicativos. Por quê? Os aplicativos não eram ruins, nunca foram ruins os aplicativos móveis. Entretanto, era muito melhor eu fazer o uso do computador, porque no computador era mais fluido, eu tinha mais facilidade de encontrar os conteúdos que eu queria, tinha mais facilidade de elaborar a lista de exercícios. Quando eu terminava uma lista de exercício e queria voltar para algum lugar, era mais fácil fazer isso pelo computador. Eu tinha um pouco mais de dificuldade de fazer isso pelo aplicativo, tanto no celular quanto no tablet. Então, o aplicativo era algo que eu acreditava que merecia um pouco de melhoria também. Esses são os principais pontos negativos. Mas qual que é a conclusão acima de tudo? O que eu penso? Se fosse para eu fazer um direcionamento, estou em dúvida se vale a pena a estratégia ou não. O que eu fiz? Eu primeiro usei o banco de questão. E pode ser que você faça isso. Faz o teste com o banco de questão por um tempo, principalmente se você estiver estudando no 5º ano para você fazer a prova daqui a 2 anos. A minha experiência foi essa. Eu iniciei no banco de questão, que era um produto muito completo e com um preço mais acessível. Eu gostei muito e aí quando eu fui para o ano final, eu fiz o curso extensivo. Então se eu pudesse dar um direcionamento para quem ainda está em dúvida, começa assim, vai no banco de questão, geralmente o banco de questão fideliza muito, gostei, e aí depois você parte para o extensivo. Ou não, já estou no ano final, cara, se você quiser ir no extensivo, eu garanto que você não vai se arrepender, porque é muito completo, tem muito material. E sinceramente, na minha preparação, eu posso falar, não faltou nada. Não faltou nada porque foi uma preparação muito, muito completa. Outra coisa que eu vi também no site é que agora tem essa garantia de 30 dias. Então é mais uma possibilidade. Se você quer fazer o teste com estratégia, quer assinar um curso que é um pouco mais barato comparado com os outros, vai ler os termos, porque se em 30 dias você não gostar, você tem a possibilidade de pedir seu reembolso. Então eu recomendo, se você tiver em dúvida, talvez pensar nesse caminho. Tem 2 anos para fazer? Começa pelo banco de questão, putz, gostei, vou migrar para o extensivo. Ou não, quero ir direto no extensivo? Eu recomendo muito. Então é claro que a conclusão final vai vir de você. E aí, vale a pena ou não? Pela minha vivência, valeu muito a pena. Eu consegui ser aprovado nas residências que eu queria, não fiquei atrás em nada e tive uma experiência muito boa com a plataforma, com os professores, com as aulas. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se tiver te ajudado, cara, deixa um comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa. Mais uma vez, que não estava conversando, eu tenho uma playlist aqui que eu falo um pouco sobre residência médica que pode te ajudar.
Se o conteúdo foi útil, se inscreve no canal, deixa um like, que não eu falei, comenta, a gente conversa. Se você já usou os produtos de estratégia, deixa a sua impressão também. Foi uma satisfação ter mais essa conversa com vocês. Espero que eu possa ter ajudado, talvez tirado um pouco de ansiedade, um pouco de dúvida nesse momento de decisão de como que a gente vai estudar para a residência. E foi uma satisfação enorme ter mais essa conversa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.